Arcabouço fiscal, o que é? Como que impacta na sua vida? Por que isso é importante? E a proposta que o governo soltou hoje, será que ela é boa ou ruim? Fala aí, galera do Ranking, vamos falar desse tema que pode parecer meio árido, meio complicado, mas é muito, muito importante para a sua vida, para o seu emprego e para os preços do seu supermercado lá na sua compra do mês, beleza? A gente sabe que arcabouço, a palavra significa esqueleto, tem a ver com o osso que define o seu corpo e que sustenta o resto. E a mesma coisa para as finanças de um governo. Quando você vai investir num país ou trabalhar ou fazer qualquer coisa num país, você quer saber se o governo é sério e confiável ou se é um governo vagabundo que não merece o seu respeito. Igual, por exemplo, se você precisar emprestar dinheiro pro teu primo, você tem 2 primos, imagina, um deles é trabalhador, tem a planilha lá dos gastos dele, sobra dinheiro todo mês, você vai emprestar para ele montar uma padaria, e aí ele vai te pagar com juros, e ainda te dá um pedacinho da padaria, e aí você fala, pô, legal, vou colocar meu dinheiro com esse primo. Ou então você tem outro primo, que ele é basicamente alcoólatra, e ele vive na rua, e tudo que ele recebe ele torra com bebida. Então você não vai dar o dinheiro para esse primo. Os governos são a mesma coisa, existe no mundo governos sérios, confiáveis, que você coloca seu dinheiro com segurança, e por isso eles pagam juros super baixo, e mesmo assim você confia e coloca lá, como por exemplo o governo da Suíça, que historicamente paga cerca de 1% ao ano para se financiar. E do outro lado existem governos não confiáveis, governos bêbados, entre aspas, e o que difere um do outro é o grau de confiança nas suas contas. Então um governo que cuida das suas contas é confiável e um governo com contas estouradas não é. O Brasil vinha com uma regra que é o tal do teto dos gastos, que todo mundo sempre ouviu falar, que foi criada no governo Temer, que fez com que as pessoas que investem, trazem dinheiro de fora, os brasileiros que produzem, empreendedores, os poupadores do Brasil, todo mundo começasse a confiar mais. Isso fez com que o juro fosse caindo e chegasse até cerca de 2% ao ano no Brasil. Olha só que milagre, que foi causado em parte, por vários motivos, mas a maior parte foi porque no governo Temer foi aprovado o teto dos gastos. O que ele diz o teto dos gastos? Que é o seguinte, o governo não pode gastar mais em um ano do que o ano anterior, mais a inflação. Então, se o governo gastou, sei lá, 1 trilhão, no ano seguinte, ele só pode gastar 1 trilhão mais a inflação. Então, não pode aumentar o gasto real do governo, aquela conta dele toda, tudo que ele gasta, com funcionário, com penduricalho, com programas sociais, com tudo, não pode aumentar mais que a inflação. Isso botou uma camisa de força nos gastos, e aí fez com que o investidor olhasse e falasse, caramba, isso é sério, porque tem lei, porque tem punição, se o governante não seguir, ele pode ser empichado, ele é processado por improbidade administrativa, é um negócio para valer. E aí, como a arrecadação estava indo bem e o gasto com teto, o investidor falou, cara, esse governo vai gerar dinheiro suficiente para honrar os seus compromissos. Então, se eu emprestar o meu dinheiro suado, meu dinheiro batalhado da minha vida inteira, que você poupou aí, você colocar no governo, você não vai tomar um calote. E o juro foi baixando. Por outro lado, isso coloca, claro, uma camisa de força no Estado brasileiro, que é mais difícil de crescer o tamanho do Estado. Então, a gente viu nos últimos anos menos funcionários públicos, algumas estatais sendo privatizadas, menos do que deveria, mas sim nesse movimento. E isso é uma visão econômica, uma visão de país que não bate com a visão do governo atual. Como vocês sabem bem, o PT tem uma tradição política, uma tradição econômica de acreditar muito no gasto público, de achar que Estado, de modo geral, quanto mais Estado melhor, que o gasto público é um investimento, na verdade, e que o dinheiro a gente vê depois de onde sai, vamos fazer alguma mágica aí. Então essa é uma visão histórica aí do governo atual, e ele foi eleito com essa visão, venceu a eleição, para executar um certo programa de governo, e um dos pontos desse programa de governo é justamente desmontar o teto dos gastos, cancelar, revogar aquele teto, aquela camisa de força. E claro que com isso acaba o mercado ficando muito inseguro, muito desconfiado, e o mercado, quando a gente fala, não, o mercado não é um monte de banqueiro malvadão numa sala fechada com charuto lá fumando, planejando, tramando contra o Brasil. O mercado é todo mundo, entendeu? A sua avó que poupa, é o teu primo que tem a padaria, os caras dos bancos também, as pessoas de fora que querem fazer seu investimento, as professoras aposentadas que querem guardar seu dinheirinho. O mercado é todo mundo pensando de forma racional em como ter um pequeno retorno e não perder o seu dinheiro. Agora, sem o teto de gastos, a pergunta fica, o que vem no lugar dele? E foi hoje que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou, ainda sem muitos detalhes, sem todas as minúcias da legislação, mas pelo menos o conceito geral do que vai ser o novo arcabouço, o que seria no lugar do teto de gastos. Claro que ele tem que passar ainda pelo Congresso, vai ter muita discussão, mas basicamente, se você olhar com bastante serenidade, sem muitas paixões de para lá ou para cá, você vai ver pontos bons e pontos ruins. O ponto bom é que essa proposta do ministro Haddad, ela não cede às alas mais barulhentas e mais desenvolvimentistas, que é aquela galera que fala, tem que gastar e depois a gente corre atrás e vamos taxar mais aqui e acabou. Não, é um arcabouço que ele coloca limites máximos e mínimos no gasto do governo, porém é mais frouxo do que era o teto de gastos antes. Lembrando que o teto de gastos, do jeito como estava antes, não permite que o governo gaste mais do que a inflação. Ele foi furado algumas vezes, foi furado inclusive pelo governo Bolsonaro, que fez um pacote eleitoreiro aí no final do ano passado, para ver se aumentava o auxílio daqui, auxílio dali, auxílio taxista. Então furou-se já o teto de gastos, e a visão do PT é furar ainda mais.
Agora, no novo arcabouço, como que fica? O ponto mais importante para entender é que o novo gasto do governo, ele tem um certo limite. Ele é limitado não pela inflação, mas sim a 70% da receita adicional. Então, em vez de você olhar para o gasto de antes e falar tem que gastar a mesma coisa, corrigida a inflação, você fala é o gasto de antes. Agora, quanto que aumentou a receita? Quanto que a gente aumentou de impostos? Aumentou aqui 100 bilhões de reais de imposto. Então ele pode gastar 70% disso a mais, portanto ele pode gastar 70 bilhões a mais, referentes àqueles 70% dos impostos. Então quanto mais arrecadar, mais eles têm espaço para gastar. Agora, isso não é infinito, eles colocaram um teto aí de 2,5%, que é o máximo que pode subir. Então, mesmo que o governo arrecade muito a mais, arrecade 10%, 15% a mais, ele só pode crescer 2,5% ao ano. Então, tem um certo teto de quanto que dá para subir. Certamente, o ministro Haddad, ele teve que enfrentar alguns interesses aí mais radicais dentro do próprio grupo político dele, que com certeza não queriam ter nenhuma limitação. Então, esse é o lado bom, é uma posição moderada, uma posição de compromisso, dado que é um governo que foi eleito para fazer exatamente isso, que é aumentar o gasto, parece uma coisa minimamente coerente e razoável. Outro fator que pesa a favor é que a Bolsa de Valores, com o anúncio desse arcabouço fiscal, subiu cerca de 2%, o dólar caiu um pouquinho, quer dizer, o mercado de investidores, quer dizer, quem está realmente botando dinheiro, arriscando, apostando, acreditando ou não, falou, olha, ok, podia ser muito pior, acho que está no meio termo, beleza. Quais são os 3 pontos negativos que acho que dá para se preocupar e a gente tem que tomar muito cuidado? Em primeiro lugar, eles já liberam gasto mediante uma previsão de receita. Então note que não é, o que dê de receita a mais, aí depois de confirmada a receita, passou um ano, realmente ganhamos 100 bilhões, aí sim, vamos lá e vamos gastar os 70 a mais. Não, ele já faz a previsão e já gasta por conta, né? Tem umas piadas na internet aí falando que o cara aumenta o gasto contando com ganhar o bilhete da loto. Então, se a previsão de receita for muito otimista, aí tá lá na regra do arcabouço fiscal que no ano seguinte, lá sabe-se lá Deus quando, o governo vai ter que cortar esse gasto para compensar o que perdeu, porque a receita não veio. Então é aquele famoso gastar por conta, né? Você tá lá no seu trabalho, se você é, sei lá, gerente, tá esperando uma promoção e já sai gastando igual o diretor, já considerando que a promoção vai vir. Então esse é um ponto negativo. Outra coisa, o governo foi meio malandrão nas apresentações, nos slides, ele mostrou os números econômicos, olha só, essa proposta é muito importante porque a arrecadação vai subindo, e aí então a despesa tem que subir, e olha só como a gente gerou um superávit, a gente gerou aí uma sobra de caixa para o governo pagar seus juros, e de repente a série histórica ela para milagrosamente em 2010. Exatamente isso, 2010, de repente, opa, Dilma? Que Dilma? Não teve Dilma. Dilma, não sei. Então, ela mostra uma série de 2000 até 2010, mostrando que tá tudo bem, e o cara não mostra os últimos 13 anos, que são os anos mais recentes. Por quê? Porque não ia apoiar a mensagem que o ministro Fernando Haddad apresentou naquela reunião. Como a gente sabe bem, depois dos anos Dilma, houve uma inversão. A receita começou a cair, a despesa a subir, teve um buraco e o Brasil quebrou nessa época, teve uma recessão enorme. E por fim, o principal ponto negativo dessa proposta é que, obviamente, ela pressupõe aumento de impostos. O ministro Haddad disse que não vai haver aumento de impostos, porém o Brasil já está aos 34% do PIB, quer dizer, nós já temos uma carga tributária compatível com os países mais ricos do mundo, já somos a carga tributária mais alta do mundo entre os países emergentes, com 34% do PIB, e não tem como fugir, porque se o governo quer continuar aumentando os gastos, vamos contratar mais gente, vamos aumentar tal ministério, criar mais ministérios, paralisar privatizações, vamos recompor salários aqui no poder público, vamos gastar, e ele tem que manter um mínimo equilíbrio fiscal, a única forma de fazer isso é tacando mais imposto nas pessoas que produzem e trabalham nesse país. Então, vai vir mais chicotada, prepare o seu bolso aí, você que trabalha, sorria, trabalhe mais duro, porque o Estado está com fome e ele vai se alimentar do seu bolso. Bom, tentamos colocar aqui de forma objetiva alguns dos prós e contras do novo arcabouço fiscal. Coloque nos comentários o que você achou, o que você acha que vai acontecer com o Brasil, e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.